Shalom Adonai, bem-amados de Deus, amada do Pai, quer estar conosco ligadinho num bate-papo agradável, envolvente, ampliando aí a possibilidade de você receber edificação através do conteúdo que será abordado aqui hoje, a partir de agora, com a participação do nosso escritor, palestrante, atuante, o Washington Souza, e que vai estar compartilhando conosco de um tema muito interessante e importante para os nossos dias atuais, sabendo que estamos vivendo em tempos de pandemia, mas ao mesmo tempo, politicamente falando, somos convocados como igreja para nos posicionarmos diante desta realidade. O nosso amado irmão já está conosco aqui presente, eu vou estar conectando, estabelecendo a conexão e já quero agradecer a sua participação e pedir a você que convide o seu amigo, mande o aviãozinho, desperte aqui, agite o coraçãozinho para estarmos hoje juntos, participando em uma dose de esperança em tempos oportunos. Estamos aguardando o nosso irmão estar se conectando conosco. Aí, pastor Júlio. Vamos ajustar aqui. Isso, vamos aqui. Deixa eu... acho que ficou melhor. Pronto. Tudo bem, amado? Beleza. Agora eu acho que a minha cabeça está focada. Acho que a minha agora também ficou, né? Melhorou. Aí a gente desce um pouquinho da cadeira aqui, a gente escorrega um pouco, aí acaba encaixando aí. A gente vai se achando aqui. Isso. Nosso irmão Netinho, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Bem, meu amado, olha, nós guardávamos com uma certa ansiedade esse nosso encontro, afinal de contas, nós vivemos momentos um tanto conturbados, mas necessário. Por quê? Porque a igreja, ela é uma instituição, e como instituição, ela participa ativamente dos processos políticos, não Sim. da forma como muitos insistem em tentar nos persuadir a respeito dessas considerações que tentam lançar a igreja numa obscuridade como se ela não tivesse a importância nem relevância na questão da atuação. Mas nós somos inspirados por homens como o irmão, e nós já sabemos que o irmão tem um engajamento político, dando os passos aí importantes rumo não só à afirmação, mas também com amparo de pessoas que precisam ser representadas. Então, quando nós entendermos que política é justamente a representação de uma sociedade e dos grupos que fazem parte dessa sociedade, a gente vai entender o papel da igreja e vai entender o papel de cada um de nós. É um prazer tê-lo aqui. Hoje eu confesso que eu peguei o seu livro pela manhã e eu sentei. É um livro realmente que ele chama você para dentro dele, é um diálogo mesmo com o autor. E eu acabei lendo o livro assim, em questão de horas, e fiquei com gostinho, chegando no final, já esperando a próxima edição para poder continuar o contexto ali desenrolado. Mas é um prazer tê-lo aqui, meu amado irmão. O irmão já esteve aqui em Cataguases, ministrando Sim. palestra no tempo do pastor Fabiano, e de certa forma, conhece essa cidade, teve um contato, e os nossos anseios também são os anseios aí do Rio de Janeiro. Bom, estamos juntos. Fique à vontade para fazer a sua entrada e aproveite para também apresentar a Deus em oração esse momento, para que Amém. o Santo Espírito de Deus possa nos ajudar a compartilhar com nossos irmãos aquilo que eu acredito vai ser uma fonte de edificação em mais um encontro. Amém, meu pastor. Olha, antes de tudo, vamos falar com Deus, então, pedir a Deus que venha nos direcionar, né, para trazer respostas diretas do coração dele para aqueles que estarão assistindo essa live, participando conosco,
e que, como nós, também se preocupa com essa questão tão séria, que é a questão política no nosso país. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Júlio, quero te agradecer ao mestre amado por mais um dia que o Senhor nos permite viver nos nossos lares, nas nossas casas, retirados ou não, ó mestre amado, ainda que alguns precisem estar em isolamento social, outros que já estão trabalhando no seu dia a dia, mas nós sabemos que a tua boa mão tem guardado a cada um de nós neste período, Senhor. E nessa noite, Pai, vamos participar de mais uma live, juntamente com o teu filho, o pastor Júlio César, lá em Cataguases, Senhor, que, como nós, tem também, ó mestre amado, a preocupação do seu coração acerca desse tema tão relevante que é a política no nosso país, Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar, Senhor. Que o teu Espírito Santo ele possa nos conduzir para trazer respostas, Senhor meu Deus, diretas do teu trono, a quem estiver, ó mestre, ao alcance da nossa imagem, das nossas vozes, Senhor. Se conosco neste período que estaremos juntos aqui, Pai, conversando sobre esse tema tão relevante. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Meu pastor, é um prazer estar aqui com o Senhor. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo, quando o Senhor nos falou do tema que seria abordado, porque já há algum tempo, né, a gente tem militado, não de forma direta na política, não, mas de certa forma, desde quando o Senhor nos chamou para este ministério no ano de 2010, para tratar de famílias, para esse projeto contra a pedofilia, de forma indireta, através das ideias, dos projetos que ele ministrou no nosso coração, a gente tem atuado, né, na política. Nunca houve, de fato, uma intenção de ser candidato a qualquer cargo, né, de vereador ou de deputado. Nunca houve. Mas hoje nós entendemos que Deus ele tem nos direcionado, ele tem conduzido o nosso ministério por etapas. E por isso eu entendo que este novo momento para nós também, de estar inserido de forma direta na política, faz parte do plano dele para as nossas vidas. Por isso eu fiquei muito feliz, porque realmente eu desejo que as igrejas despertem para isso, que os pastores despertem para poder também estar tratando deste tema tão sério, que é a política no nosso Brasil. Nós podemos pegar aqui um gancho na célebre frase que o irmão tem usado, e acredito que vai ser aí o canal condutor ou a referência da sua caminhada de afirmação política, justamente a pergunta a pergunta que não quer calar: quem te representa? É verdade. Quem verdadeiramente nos representa? Sim. Então o irmão pode começar por aí. A gente pode falar um pouco de política no sentido de trazer um esclarecimento para o público, porque toda vez que a gente fala de política, meu pastor, toda vez que a gente fala de política na igreja, é que a gente está... Toda vez que a gente fala de política na igreja, gera sempre estranheza, gera uma certa rejeição e gera expectativa. Se gerar expectativa e as pessoas que aí estão conosco e que vão entrar quiserem nos ajudar contribuindo, fique à vontade. Nosso pastor vai estar aqui trazendo a sua visão e cristã, e você vai ter a oportunidade de estar participando conosco. Fique à vontade, meu pastor. Afinal de contas, quem te representa? Quem representa você? Essa é a pergunta que nós adotamos para a nossa pré-campanha, né, meu amigão? Porque, antes de tudo, pastor Júlio, eu me sinto honrado pela forma como o senhor tem me tratado, tanto agora aqui ao vivo, quanto nas nossas conversas, mas eu sou presbítero da Igreja Wesleyana Central de Petrópolis, eu não sou pastor. Amém, Amém, querido? Então, só para deixar aqui clara essa questão, mas vamos lá, essa questão da representatividade hoje, amado, ela é muito importante. Nós temos visto isso até mesmo na nossa sociedade como um todo. Eu, há poucos dias, né, há um tempinho atrás, poucos dias atrás,
eu participei de um debate sobre a questão do racismo. E lá me foi questionado o que eu acho dessa questão do negro, de repente, ele não alçar cargos como a gente vê tantos médicos, né, brancos, tantos dentistas brancos, ou seja, as pessoas associam que as melhores profissões estariam sendo negadas ao negro e que o negro deveria ter mais representatividade nessa questão. Sobre isso eu tenho algumas opiniões que eu acho que isso só serve para mim se eu tiver uma vocação, de fato, para estar lá. Senão, eu tenho que estar onde eu quiser estar. Eu acho que isso na minha opinião, é uma grande besteira. Mas, na questão política, de forma geral, a gente entende, pastorzão, que todos, sabe, buscam uma representatividade. Infelizmente, o nosso país, hoje, ele está separado por grupos, né? Ele foi levado a isso. Infelizmente, foi criada uma ideia de que o grupo ao qual você não pertence, ele é seu adversário. Em alguns casos, ideológicos chegam a colocar até como inimigos, né? Questão de direita, de esquerda, de centro, de branco, de preto, de rico, de pobre. Estão tentando agora colocar o homem contra a mulher, né? Existe uma ala do feminismo dizendo que o homem, sabe que todo homem ele é estuprador por natureza, que todo homem ele é um abusador em potencial. Estão tentando colocar na mente das pessoas que existe uma cultura do machismo, uma cultura do estupro. Ou seja, toda a sociedade hoje ela está dividida em grupos. E quando se trata desses grupos, todos então estão buscando uma representatividade também na política. Anteontem, não, há 3 dias atrás, eu recebi uma mensagem, eu acho que eu cheguei a compartilhar com o senhor, acerca de uma palestra que foi feita no YouTube por alguns profissionais da psicologia, da psicanálise, falando sobre o sofrimento psíquico do pedófilo. O sofrimento que o pedófilo tem, que o abusador sexual tem. Ou seja, querido, até mesmo, sabe, o abusador já tem quem o represente nessas causas. E não se espante, não. Existe um grupo muito grande trabalhando para que o pedófilo, sabe, ele seja tratado como doente, seja tratado como um coitadinho, alguém que precisa também ser amparado pela sociedade. Em 1º de novembro do ano de 2013, a Associação de Psiquiatria Americana, ela recebeu uma notificação, onde estava sendo solicitado que no seu manual de diagnóstico e estatística ocorresse uma mudança para que a pedofilia não fosse mais considerada um transtorno psíquico, ou seja, uma doença, né? Mas uma orientação sexual normal e adequada. Só tem noção? Esses grupos estão avançando, sabe? Grupos que representam o abusador, né? Grupos que representam aí aqueles que querem que o aborto seja legalizado no Brasil, que as drogas sejam legalizadas no Brasil. Ou seja, todos esses grupos buscam uma representatividade política. Por quê? Porque é lá em Brasília que as coisas acontecem. Lá eles podem criar leis, alterar leis de acordo com o seu bel prazer. E, infelizmente, pastor Júlio, nós, como igreja, estamos demorando um pouco mais para atentar para essa realidade. Acreditando, sabe, que o nosso papel é apenas orar. Entenda uma coisa, como evangélico e membro de uma igreja pentecostal há 33 anos, eu creio muito no poder da oração. Como eu creio no poder da oração? Mas eu creio também, sabe, querido, no posicionamento de Isaías, que depois de orar, se posiciona diante de Deus e se apresenta a Ele mesmo para ser resposta à sua própria oração. Então, eu acho que a nossa igreja, sabe, e não falo da denominação, mas da instituição igreja, ela precisa acordar para essa questão. Por quê, amado? Porque os nossos filhos estão sendo aliciados nas escolas, nas faculdades, nos cursos, sabe? E, infelizmente, aquilo que a nossa geração não aceita como natural está sendo colocado para eles como normal. E daqui a alguns anos, sabe, eu vou dizer isso para o senhor sem medo de errar, se nós não acordarmos para isso a tempo, os nossos filhos serão comunistas, serão socialistas.
porque estarão aderindo a esta causa, aliciados, sabe, por professores de esquerda lá dentro das universidades, dentro das escolas. Hoje, a gente está vendo isso de forma muito clara, conversando com um grande amigo, ele é sargento sargento do Exército, né, se aposentou agora, e aí perguntando para ele acerca de uma das suas filhas, ele disse, olha, Washington, minha filha saiu de casa, né? Nós batíamos muito de frente com questões políticas e tal, e ela decidiu seguir o caminho dela, seguir a vida dela. Isso aconteceu depois que a menina entrou para a faculdade, né, e foi aliciada lá. A menina é uma menina criada na igreja, uma menina, sabe, que conhecedora do Evangelho, e infelizmente se desvirtuou. E isso está se tornando normal, pastor Júlio. Por quê, querido? Porque o nosso povo ainda não acordou para essa necessidade de uma representatividade cristã. Sabe? Eu nunca orei, pastor Júlio, por crentes na política. Tá? Entenda o meu posicionamento. Eu nunca orei pedindo a Deus, Senhor, levanta crente no Senado, levanta crente... Não, eu sempre orei para que Deus levantasse homens de caráter, porque caráter não tem religião. Tá? A gente tem visto aí nos últimos anos tantos homens, sabe, aí, que vestiram, né, a roupa do Evangelho para poder entrar para a política, e depois fizeram um montão de besteira e acabaram queimando o nome da instituição. Mas nós precisamos entender que há homens sérios, sim, de fato, nas igrejas, sabe? Que há evangélicos sérios, cristãos sérios, homens de caráter, que podem sim representar a igreja muito bem. Eu, numa das vezes em que trabalhei diretamente em campanha política, eu fui surpreendido uma vez com uma frase de um deputado, né? Ele foi eleito por 3 mandatos, se não me falha a memória, e aquele homem me surpreendeu com uma frase que, a princípio, me machucou. Depois eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele disse assim, olha, o melhor grupo que tem para se trabalhar na política são os pastores. Ele disse para mim. Eu falei, é mesmo? Por que você acha isso? Ele disse assim, porque eles passam 4 anos dizendo que não se envolvem em política. Que política não é coisa de crente, que política, sabe, não é coisa de igreja, que a igreja não tem que se envolver em política, mas quando chega o tempo de eleição, palavras dele, tá, pastor? Ele disse assim, olha, eles vendem um rebanho em troca de um ônibus para o passeio ou de cachorro-quente com guaraná. Triste. Muito triste, muito triste. Agora eu lhe pergunto, pastor, de forma geral, ele mentiu? Não. Ele não mentiu porque a gente ouve, nós, igual o irmão, está caminhando, também participo de alguns grupos durante algum tempo. Eu tentei me evadir, tentei não assumir esse posicionamento, porque a gente sabe que existe, sim, algumas formas de representação, mas junto com essa representatividade vem também a questão do viés ideológico. E com o viés ideológico vem os ataques deferidos de todos os lados. E aqui a gente não fala direita e esquerda, parece que na hora de concordar que o povo cristão, que o pastor, que o representante da instituição igreja, né, venha se posicionar, parece que ambos os lados eles se voltam com veemência, deferindo ataque, justamente para tentar impedir que haja esse posicionamento da igreja. Agora, o que eu acho interessante, o presbítero estava falando, eu estava aqui meditando com meus botões. Numa comparação simplória, lógico, simplória, porque cada um vai ter uma argumentação para tentar usar como válvula de escape. Sim. Mas, se um cristão pode ser médico, e médico também tem hora que acaba ferindo o código de ética cristão ali em algumas decisões que ele toma, não é mesmo? Uhum. Se um cristão pode ser advogado, advogado também vai defender uma pessoa culpada, vai ferir o código de ética cristão. Uhum. Se o cidadão pode ser juiz e tomar uma decisão com controvérsia, justamente indo contra os princípios dele, vai ferir também o código cristão. Então, uma série de outros, por exemplo, policial, na hora do confronto com o humilhante. Eu trabalhei 11 anos como guarda municipal e eu confesso ao irmão
que era um conflito diário, porque todas as vezes que a gente abordava humilhante, que é menor ou maior, sempre eu me colocava para tentar fazer, no primeiro momento, uma autodefesa dele, mas depois eu parava para pensar, peraí, o que eu estou fazendo? De qual lado que eu estou? Então, eu estou investido de autoridade, estou investido de uma farda. Então, só para a gente se posicionar que existem esses conflitos que levam o cristão a ficar diante dessa linha tênue entre o código de ética cristão e o dever profissional, que o político a gente acaba incluindo também nessa linha de raciocínio. Mas ainda há pessoas que insistem em querer separar. É verdade, meu amado. É verdade. Eu acho que a grande questão aqui, pastor, é se nós vamos escolher ser um médico cristão ou um cristão médico. O advogado cristão ou um cristão advogado. Da mesma forma, se escolhermos ser político cristão ou um cristão político. Por quê, queridão? A partir do momento em que colocamos o nosso posicionamento como cristão em primeiro lugar, eu acho que se torna mais fácil de nós entendermos o nosso papel. Por quê, queridão? Muita gente aí está metendo as mãos pelos pés porque não é de verdade um cristão político, ele é um político cristão. Antes de tudo, ele escolheu ser político e deixou a carreira cristã, a parte da questão. Uma pessoa que tem me abençoado muito com as suas colocações e que se tornou um mentor para mim é o deputado federal Ottoni de Paula. Um homem a quem aprendi a admirar aqui no Rio de Janeiro, e estivemos juntos em razão da passeata pelo fim da violência contra a mulher que eu organizei, mas que não aconteceu por causa da pandemia, mas o Ottoni se tornou um parceiro nessa questão. E o Ottoni, ele fez uma colocação para mim muito interessante. Ele disse assim, olha, Washington, chega um momento em que eles já nem passam mais na porta do seu gabinete. Quando você, como cristão, se posiciona, não abre mão dos seus valores, sabe? E coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, eles vão tentar no início, sabe? Eles vão lá, eles vão te procurar, eles vão te oferecer, mas chega uma hora em que eles dizem assim, olha, deixa esse cara para lá. Deixa esse cara para lá, que com esse aí a gente não vai arrumar nada. Então eu acho que a grande questão aqui, meu amado, é o nosso posicionamento sempre. E uma coisa que o Ottoni falou para mim muito interessante, eu realmente, pastor Júlio, eu vivi uma crise existencial, porque até no início deste ano, para mim, entrar para a política era uma coisa impensável. Realmente eu tinha alguns conceitos pessoais, né, que me limitavam nessa questão. Eu também já achei que o crente não tinha que estar lá dentro direto. Já pensei isso tudo. E em conversa com o próprio Ottoni, ele me disse assim, Washington, quando Deus me chamou para entrar para a política, Deus me disse para eu entrar para a política, ele me mandou entrar para a política, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão do pastorado. Ele disse, eu abri mão do pastorado, eu coloquei o meu cargo, a minha função de pastor à disposição. E Deus, então, usou um servo dele, um profeta, e me repreendeu, porque ele disse que eu não tinha me mandado fazer nada daquilo. E eu, então, questionei a Deus e perguntei, mas, Senhor, como é que eu vou ser pastor e político? E a resposta de Deus, segundo ele, foi a seguinte, olha, eu quero você como político, mas eu não abro mão de ter você como pastor. Por quê? Se você for apenas político, você vai se perder e eu vou te perder. Você entende, amado? E ele disse, olha, então eu preciso que você entenda que você é um pastor na política e não político pastor. Então, eu acho que a nossa posição hoje, sabe, pastor Júlio, ela precisa estar muito bem definida nessas questões, amado. Porque, por exemplo, a gente está aí há 10 anos, sabe, nessa batalha contra a pedofilia. Eu não sei de quanto tempo é a sua luta, mas eu sei também que o Senhor tem projetos também, né, nesse sentido, pela família, né? O senhor também é escritor. E
eu estou vendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro agora, na minha cidade, no meu município, Duque de Caxias, vários candidatos aparecendo e levantando essa bandeira, sabe? Dizendo que luta pela família, que luta contra a pedofilia, que luta contra a erotização infantil. E eu estou me perguntando aqui, Senhor, onde é que estava essa turma nos últimos 10 anos? Onde é que estava essa turma nos últimos 4 anos, sabe? Quando a gente encarou tanta coisa e o número era tão pequeno. A gente nunca viu, agora, tanta gente aparecendo dizendo que está lutando por essas causas. Então, amados, o que a gente precisa estar preocupado, sabe, pastorzão? Com esses ativistas de momento, né? Com esses ativistas de eleição, com esses ativistas aí ocupacionais, vamos dizer assim, né? Que estão chegando simplesmente para serem eleitos e que depois vão continuar da mesma forma, não fazendo mais nada. Então, o nosso posicionamento como cristão, ele se torna muito importante nesse sentido, porque eu entendo, de fato, o porquê que a igreja, ela, em sua maioria, ainda se sente retraída nessa questão. Porque, infelizmente, os exemplos que nós tivemos nos últimos anos de crentes na política não foram bons. Vide aí o seu Eduardo Cunha, né? Não sei se o senhor chegou a conhecer a fundo. É verdade? Ele tinha aquele slogan, né? Porque a família merece respeito. Eu votei naquele cara, rapaz. Meu Deus. Eu votei naquele cara. Sabe? Olha, eu pedi voto, eu fiz campanha, da mesma forma que fiz campanha para o governador Witzel, aqui do Rio de Janeiro, sabe? E depois a gente está vendo esses camaradas aí metendo os pés pelas mãos, roubando, sabe? O povo, roubando o Brasil. Então, nesse caso assim, meu pastor, eu até entendo algumas questões do porquê que a liderança, até da nossa denominação, trazendo para o nosso quintal agora, se sente, às vezes, retraída em apoiar a questão política. É por isso, eu na minha pré-candidatura, eu tomei uma decisão pessoal, né? Me falaram assim, poxa, Washington, mas você não quer o apoio da igreja? Eu falei, claro que eu quero. Claro que eu quero. Mas eu quero o apoio da igreja depois que eu já estiver lá. Eu quero, sabe, se Deus me permitir entrar, se Deus me permitir ser eleito, eu quero fazer um mandato que mude o conceito da igreja em relação a ter realmente uma representatividade política. Porque, amados, o que precisa ser mudado, sabe, pastorzão, é exatamente esse referencial. Nós precisamos lutar para ter pessoas sérias, de caráter, que mudem esse conceito em relação à igreja. Você falou tudo. Primeiro porque a questão do referencial ainda é o que norteia a maioria do caminho dos jovens, porque todos nós lembramos da nossa geração. Quem aqui não é capaz, da nossa geração, e alguns jovens que ainda pegaram, de lembrar os feitos de Ayrton Senna? Querer, assim, idealizar. Não é? O ser humano, ele nasce com aquele anseio de buscar super-heróis, de buscar alguém que os represente. Ele se investe dessas realizações de sonhos e os referenciais acabam norteando os passos que ele pretende seguir, até na escolha da sua vocação, da sua profissão, enfim, do curso que vai fazer. E realmente, verdadeiramente, eu frequentei uma universidade federal. O quanto o cristão é agredido, o quanto o cristão é quase que subjugado naquele universo ali, e o quanto ele se retrai, ao ponto que eu me lembro na época que havia um grupo de cristãos na minha sala, e que eles simplesmente não se revelaram. Mas depois do meu posicionamento em sala de aula, inclusive eu tive alguns afrontes com alguns professores, diga-se de passagem, não aconselho ninguém a fazer isso. Depois eu me retratei com o professor, conversei com ele, acertei os ponteiros, engoli alguns sapos, porque eu estava ali para estudar e não para debater. Mas o meu posicionamento diante dessa realidade fez com que aqueles irmãos ali, aqueles evangélicos, eles também se aproximassem de mim e falassem, olha, nós também somos evangélicos, mas a gente queria ter a coragem que você está tendo. Então, esse referencial ainda é o norteador do caminho. Nós já conseguimos vencer. Eu citei aqui médico, eu citei aqui advogado, eu citei aqui professores, que também é um universo difícil também para o evangélico estar lá, conviver, mas nós conseguimos avançar nesses universos. Nós vencemos, cruzamos essa fronteira. Agora, a fronteira política
ainda parece ainda uma barreira que muitos insistem em afirmar que é intransponível. E o irmão pontuou muito bem, porque toda a época de eleição, a igreja ela acha muito mais simples, eu acho que a liderança acha muito mais simples modelar um candidato e envelopar ele com a característica de um representante cristão do que ter realmente um cristão em essência para os representar. Gostei desse ponto. Pode ficar à vontade, meu pai. Meu presbítero. É a linguagem. Eu não tenho problema. Para mim, meu pastor, é uma honra ser chamado de pastor, né? Eu só costumo deixar assim bem claro, para evitar alguns problemas dentro da nossa própria denominação, né? Porque senão vão dizer que eu estou me apresentando como pastor e realmente não é essa a questão. Tá bom, amado? Mas o senhor fechou de forma perfeita, amado. O que nós precisamos de verdade, sabe, ter pessoas que possam ter um investimento da igreja nessa questão. Eu acho que a igreja ela deveria pensar também em preparar membros para isso. Da mesma forma que eu entendo que a igreja precisa ter psicólogos, membros médicos, membros advogados, para que possam também atuar junto aos irmãos da igreja, eu acho que a igreja também deveria buscar pessoas, sabe, que tenham essa característica, que tenham apreço, sabe, pela causa política, que realmente se interessem por isso, porque, amado, o que forja o caráter do ser humano é o conhecimento que ele adquire de mundo, mas principalmente a sua visão pessoal de Deus. Porque o camarada, ele pode, sabe, ser perfeito nas suas atitudes. Ele pode ser um cara bom, pode ser trabalhador, pode ser... Mas na primeira oportunidade que ele tiver de errar, existe um dito popular que diz que a oportunidade faz o ladrão. Se ele não tiver parâmetros, sabe, reais, à luz da palavra de Deus, do que é ser cidadão, do que é ser, sabe, uma pessoa de bem, ele não vai ter critérios na hora de fazer o mal. Então eu entendo que a igreja, ela quem tem forjado esses homens de caráter, que melhor lugar, sabe, para se aprender o que é ser um cidadão de bem, do que na escola bíblica dominical, não é verdade? Onde a gente aprende aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, aquilo que Deus determinou para tornar uma sociedade equilibrada. Está tudo na Bíblia. Então, que melhor lugar? Onde é? Eu sei que, eu entendo, vou refazer uma fala minha aqui, que caráter não tem religião. Eu acredito realmente nisso. Que pode ter pessoas de caráter em qualquer religião. Mas que melhor lugar para encontrar pessoas de caráter de fato do que na igreja? Pessoas que estão aprendendo com o Evangelho e que principalmente estão aprendendo com Deus através da sua comunhão pessoal. Sabe, pastorzão? Então, eu acho que a igreja deveria também investir nisso, de procurar homens, sabe? Eu estou conversando com o senhor aqui, estou me lembrando de José, né? Quando ele faz a pergunta, olha, escolhe um homem. Escolhe um homem aí, né, que tenha essas características, que possa administrar esse período, né, de fartura. Opa! E ele fala, mas que homem seria melhor do que você mesmo? Né? E aí eu pergunto, né, onde é que a gente vai encontrar essas pessoas, se não na igreja? E a igreja precisa realmente despertar para isso. Eu faço parte de um grupo chamado FENASP, um grupo do WhatsApp. E neste grupo é formado apenas por cristãos, evangélicos e católicos, né? E esse grupo é formado por pessoas de várias áreas. Então nós temos lá o juiz federal William Douglas, muito conhecido no Brasil. Nós temos lá promotores evangélicos, médicos, sabe? Uma série de pessoas que pensam um pouquinho fora da caixinha e que também são cristãos e que estão lá, todos inseridos, né? Eu estou lá só porque me deixaram entrar, mas eu nem comento nada, eu fico só vendo, só lendo lá, não vou nem comentar nada para não passar vergonha. mas é muito bom aprender com quem sabe. Não é verdade, amado? Por isso, pastorzão, eu acho sim que a igreja precisa apostar nessa representatividade dos cristãos na política, viu? O irmão falou tudo. Pensar fora da caixa era o que o nosso pastor saudoso, o pastor Fabiano, vivia falando. Opa, pensar fora da caixa, amadurecer.
Ele falava que ele agonizava por não ver a igreja amadurecer em algumas ideias, em algumas Sim. áreas específicas que a igreja precisava se posicionar. A palavra certa, a palavra de ordem nossa é o posicionamento. Porque as pessoas que nos ouvem, elas vão novamente cair na máxima, eles estão viajando na maionese, eles estão querendo supor algo que não está na Bíblia, alguma coisa inédita, que já foi apresentado lá atrás e que não deu certo. Quando, na verdade, todas as vezes que eu falo de política, o fazer política, o conviver politicamente, nos mostra realmente um propósito maior de Deus que foge à nossa capacidade de compreensão, porque o homem é um ser político, é um ser que ele se forma através da linha de diálogo, né? O nível de conhecimento que nós alcançamos hoje foi fazendo política, foi trocando informações. E através dessa troca de informação, a gente vai encontrar também oposições de ideias. E a história da civilização já nos mostra que todas as vezes que a oposição de ideias elas caminharam na mesma via, mas procurando ali dialogar, a humanidade foi que ganhou com isso. Não é? Tivemos várias descobertas, tivemos o alcance dessa maturidade, e eu acredito que esse pensamento histórico a gente pode evocar justamente para trazer à realidade aquilo que às vezes nós insistimos em negligenciar, até para nos defender, usamos como uma autodefesa contra as críticas. Quando, na verdade, se nós falarmos hoje que a política ela não é abordada de forma explícita na Sagrada Escritura, que ela não faz parte do plano de Deus, que a monarquia introduzida por Deus, por meio da nação de Israel, que isso não é um advento da história, da cultura, da história bíblica, caramba, a gente vai ter que anular aqui uma grande parte da Bíblia. Vai ter que pregar, a gente vai ter que fazer igual o Marcion, escolher só as partes que nos interessam, pregar só essas partes e viver, esquecer do resto. O resto embora, é verdade. Olha, eu tive um embate, um debate não, né? Um embate com uma pessoa recentemente, quando ela me disse o seguinte, que essa questão política, que o próprio Jesus nunca se preocupou com isso. Eu falei, rapaz, você está falando uma grande besteira. Grande besteira. Porque quando Jesus foi arguído por um grupo, sabe, se os discípulos pagavam ou não impostos, ele demonstrou uma preocupação muito grande. Ele falou, olha, Pedro, vai lá, pesca um peixe. Foi isso? Pesca um peixe. E aí você vai achar a moeda lá, vai baixar dinheiro no peixe. Paga o meu, ó, ele paga o meu e paga o teu também. Ok? Então, esse texto ele tem algumas lições muito interessantes para nós. Sabe? Primeiro, que Jesus realmente se preocupava com a questão cidadã. Pagar imposto era uma questão cidadã. E como cidadão, ele se sentiu na obrigatoriedade de cumprir o seu papel. Outra coisa, ele manda Pedro ir pescar. Né? Ou seja, o imposto deveria ser feito com trabalho. Deveria ser pago com trabalho. Não é ir lá, você vai jogar, vai pegar um... Não, vai lá pescar. Você vai achar o peixe, correto? E aí você vai tirar o dinheiro e vai pagar o imposto. O seu e o meu também. Quer dizer, então nós temos algumas ideias muito equivocadas. Pensar na Bíblia apenas como um livro de cunho espiritual é, na minha opinião, um grande erro. A Bíblia, sabe, ela também é um livro político. Como o Senhor mesmo disse, as leis foram estabelecidas, né, através do povo de Israel. E tudo isso influencia as nossas leis, até nos dias de hoje. Então, amado pastor Júlio, eu acho que, infelizmente, nós ainda estamos muito aquém, sabe? Muito aquém daquilo que poderíamos fazer, né? De pensar aí que tantos homens de Deus que foram usados através da história, e como wesleyamos, nós temos um grande exemplo disso, que a maior influência de Wesley foi na própria nação inglesa, não foi na igreja. Não foi na igreja, não é verdade? O avivamento de Wesley, ele influenciou direto na nação da Inglaterra. Aí quer dizer, mas a gente minimiza essas coisas, a gente apequena toda essa questão, simplesmente para dizer que o nosso assunto não é com política, é apenas com a igreja. E por isso a gente está vivendo tanta coisa aí que a gente tenta buscar a explicação, quando a explicação está na própria Bíblia, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas que quando o ímpio governa, o povo geme. E aí a gente está vendo a nossa nação, sabe,
totalmente tomada por ímpios, por vândalos, por gente, sabe, com o coração no dinheiro e apenas no dinheiro, e que não está nem aí para o povo. Quantos hospitais de campanha criados no meio dessa pandemia, sabe, que não foram nem inaugurados, que estão fechando, que simplesmente serviram para lavagem de dinheiro, para arrecadação de dinheiro, sem licitação, sabe, amado? E aí a gente vai vendo tudo isso e continuamos reclamando da vida, esperando agora uma próxima eleição, né, orando a Deus, né, para que Deus venha mudar o quadro da nossa história, quando, na verdade, nós devemos orar e também tomar a atitude correta. Então é isso, pastorzão. Desculpa o desabafo. A gente vai falar um pouquinho também de alinhamento, porque outra coisa que nos incomoda muito também, até para nível de esclarecimento, é interessante, porque nós levantamos aqui a questão da necessidade da igreja ter esse olhar de buscar essa pessoa com capacitação específica, com uma certa habilidade realmente e experiência, para que ele seja deslocado, alocado, separado, para participar do processo, como todo cidadão, como todo grupo, a ser representado, como representante. Então, eu vejo aqui três colunas, 3 pontos importantes para a gente manter esse alinhamento. Primeiro, está alinhado com o Estatuto da Igreja. Sim. É muito importante os irmãos que estão nos ouvindo entender que nós buscamos, no primeiro momento, um alinhamento com o Estatuto da Igreja. O que a Igreja permite? A Igreja permite, não é? A forma como a Igreja permite, então é muito bom os irmãos entenderem isso, que antes de nós lançarmos o nosso nome, o primeiro ponto é buscar esse alinhamento com o Estatuto, porque existe um Estatuto, um regimento, que ele nos limita e, ao mesmo tempo, nos dá a condição de exercer alguns ofícios. O segundo, ter uma base doutrinária solidificada, porque de nada adianta, se não tiver com raiz doutrinária, se não tiver uma base realmente, o nosso sustentáculo, de nada vai adiantar. Pode ser a profissão de político, pode ser de doutor, pode ser advogado. Eu já vi pessoas se corromper com coisa tão pequena. O próprio exemplo é o famoso sabe com quem está falando, né? A língua do malandro, que a gente recebeu por herança, de sorte que não é, a gente critica os políticos que estão na alta cúpula, mas às vezes a gente pega um cidadão comum querendo subornar. Pasme, eu já vi cidadão subornando PM com R$5. Preço de comprar uma quentinha. Entendeu? É uma coisa pequena, pequenez, mas subornou. Então, são coisas assim que estão na cultura. E um terceiro ponto, que uma terceira coluna, seria o conhecimento. Sim. Que nos capacita, porque pessoas chegar, o que eu fico pasmado, eu vou dizer ababacado, às vezes as pessoas até nos criticam por essas colocações. Como é que pode uma pessoa se candidatar ou buscar uma vaga de uma função que a principal obrigação dele é fiscalizar e legislar, quer dizer, conhecer lei e produzir leis, e ele não sabe interpretar um texto? Aí a minha preocupação é grande. É verdade. Olha, e é muito grande também o número de parlamentares eleitos que se encaixam exatamente nesse perfil que o senhor colocou. Porque duas coisas hoje elegem políticos no Brasil, né? Ou o dinheiro, que infelizmente é fato, pessoas que têm dinheiro e que querem investir na política para que isso também lhe renda outros frutos, ou a popularidade. E nenhuma dessas duas coisas, na minha opinião, deveria servir para eleger ninguém. Por que tanta gente aí, né? Por que os partidos brigam para ter, por exemplo, o palhaço Tiririca no seu quadro de candidatos? Porque o Tiririca ele precisa de 60 mil votos e ele coloca quase 2 milhões. E esses votos, sabe, que sobram, estão levando muita gente com ele de um mesmo partido, por causa da sua popularidade. É verdade? Ou outros que fazem questão de ter muita gente também com muito dinheiro, porque assim vão poder investir pesado em todos os outros candidatos e fazer uma legenda também muito legal. Mas essa é a grande questão, pastor. Eu acho que a população em si, né, o povo, ele foi condicionado a isso. O povo foi condicionado a entender
que o vereador legal é aquele que funciona como mini prefeito no seu bairro. É o cara que vai asfaltar a rua, sabe? É o cara que vai acender a luz do poste. Quando isso tudo, sabe, pode ser, pode ser feito de forma muito natural, se o vereador apenas cumprir o seu papel de fiscalizar o prefeito, cobrar essas atitudes das secretarias, não é verdade? Então, o nosso povo, infelizmente, ele foi condicionado a essas coisas. E para poder mudar essa questão cultural, é realmente muito difícil, né? O voto ideológico é uma coisa muito difícil. As nossas causas, aquilo que temos abraçado, é mínimo ainda as pessoas que se preocupam com essa questão. O número de pessoas que se preocupam é mínimo. Então, a maioria ainda vai votar naquele voto do cabresto, naquele voto do amigo, naquele voto, sabe, do toma lá da cá, né? Você me dá um tijolo, você me dá um cimento, e infelizmente a gente continua vivendo a cada 4 anos, né, ou a cada 2 anos, da mesma forma, sem saber a quem recorrer, né? Sem saber o que fazer. Um amigo me disse assim: olha, Watson, eu acho que a sua pré-candidatura é uma coisa legal, porque às vezes a gente precisa, né, de alguém para poder conseguir alguma coisa no hospital, para poder chegar e tal. Eu falei: olha, eu acho que você está indo pelo caminho errado. A minha pré-candidatura é exatamente para o efeito contrário, para que você nunca mais tenha que precisar de ninguém. Para que você seja, sabe, de verdade, para que você entenda que tudo isso que você precisa de alguém para conseguir é direito seu. Você não precisa de ninguém, que você precisa ser tratado como qualquer outra pessoa quando chega num determinado local. Você não tem que precisar de um vereador, de um deputado, sabe, de um senador, de nada, para você poder alcançar aquilo que é seu direito. Mas, infelizmente, a falta de conhecimento, né, o que a Bíblia diz que é o que destrói o ser humano. É verdade? Somos destruídos pela nossa falta de conhecimento, amado. Leva as pessoas a viverem dessa forma. A acreditar que tem um super-herói que pode resolver tudo por ele, quando, na verdade, tudo lhe é direito. É verdade? Tudo lhe deveria ser passado como direito, simples assim. Exatamente. Se as instituições elas funcionassem e ela desse esse suporte para a própria sociedade, não haveria tanto desatino em relação a essa busca por alguém que possa favorecê-la quando busca um serviço que estaria disponível de igual modo a todos. Eu sinto também, pastor, o nosso amado presbítero, não tem problema. Agora a Lei Maria da Penha fez 14 anos da sua instituição. Sim. E, pasme, aqui em Minas Gerais, eu li uma matéria hoje, acordei com essa matéria, de que apenas há, em Minas Gerais, uma delegacia funcionando 24 horas. Olha o tamanho do estado de Minas Gerais. Uma delegacia funcionando 24 horas. Isso é um absurdo. Eu vou até usar a expressão cava lá. No estado. Exatamente. Cava lá. Foi até no portal G1 essa matéria. E isso me espantou. Porque, de certa forma, é uma coisa que eu penso também comigo. Eu tenho um filho especial. E outro dia eu peguei me questionando a respeito da seguinte reflexão. Eu me perguntando, dentro do espaço físico que a igreja está estruturada e que ela faz ali a realização dos cultos, eu comecei a me perguntar, será que o meu filho ele é incluído nesse espaço aqui? Veja bem, dentro da igreja, dentro daquele espaço. Eu comecei a me perguntar, porque se eu não sinto que ele é incluído aqui, nesse espaço, que é um espaço justamente voltado para a inclusão de pessoas que precisam ser incluídas, e eu de certo momento, eu sinto que essa inclusão não é feita, que dirá então na sociedade aí fora, em todos os lugares. Então a luta por uma bandeira realmente, na maioria das vezes, é por aquele que sente na própria pele o anseio, a necessidade extrema de ir em busca daquilo que deveria estar acessível e não está. Aquilo que ele é cerceado no seu direito. E isso é uma realidade, porque cada um sabe, como diz o ditado, aonde aperta o seu calo,
E é importante as pessoas entenderem isso, mas melhor seria que se não precisasse disso, melhor seria que todos entendessem que para garantir acesso tem que ter uma rampa ali, a rampa, mas eu não vou usar, você não vai, mas o teu próximo vai usar. Então, se a gente aplicar esse princípio, a gente vai entender. Por que não fazer aquilo ali? Mas pense bem, por que você fazer? Para beneficiar alguém. Então, se você pode beneficiar, você vai atender um anseio da sociedade. Sociedade pode não ser você naquele momento necessitando, mas com certeza será de outra pessoa que vai necessitar. Como, por exemplo, a situação do deficiente físico e de uma pessoa com problema especial. Mas diante dessa realidade, eu só peguei aqui um gancho, porque agora eu estou conseguindo marcar o tempo aqui, eu acionei um ponto aqui, apareceu o tempo. Eu não quero mexer para não perder. A gente tem em torno de 8 minutos. Eu gostaria que os 5 minutos passa muito rápido. Conseguisse assim, dar uma passada geral no seu engajamento, na sua obra escrita, alguns personagens fictícios lá, mas que retratam a realidade. Inclusive, eu postei hoje, já teve um irmão que falou que vai comprar, eu já disponibilizei o link para ele, porque o contexto, ele é envolvente. E finalizando também, dando uma pincelada na Casa da Esperança, que é um projeto inovador, um projeto inclusivo, um projeto que ele se adequa à realidade de nós pastores, porque às vezes nós orientamos a ovelha, recebemos a ovelha e não sabemos como encaminhar essa ovelha e nem se há profissionais que possam ajudá-la. Porque não é só fazer o papel de enxugar-gelo, é de tentar resolver o problema, amenizando a dor daquela vítima. Fique à vontade. O nosso livro, pastorzão, ele, na verdade, finaliza, neste momento, né, até aqui, todo um projeto dos últimos 10 anos, quando Deus nos chamou para tratar de famílias. Quando 3 crianças foram estupradas e mortas no meu bairro, em Duque de Caxias, e nós, então, iniciamos o projeto Marcha contra a Pedofilia, com 140 pessoas. E isso em 2010. E criamos, então, uma lei municipal, né, que foi levada por um vereador em Duque de Caxias, que foi o Dia Municipal de Prevenção e Combate. E essa lei foi espalhada por diversos outros municípios. Isso foi uma bênção. E no ano de 2017, realizamos na cidade de Petrópolis, o que começou com 140 pessoas no meu bairro, terminou com 3.000 pessoas debaixo de chuva na cidade de Petrópolis. E aí nasceu a ideia da Casa da Esperança. Por quê, querido? Porque não queríamos que fosse apenas uma caminhada, uma passeata, mas precisávamos deixar um marco daquele projeto. E Deus, então, gerou no meu coração essa ideia de criar um espaço específico para que vítimas de abuso sexual infantil elas fossem amparadas. E junto a elas, também as suas mães, porque, amado, é comprovado que a maioria dos casos de pedofilia, de abuso sexual infantil, acontece dentro da própria casa. E o principal abusador é o pai. E muitas vezes as mães sabem que os seus filhos são abusados e não fazem nada, porque o mesmo abusador, sabe, também é o sustentador da família. E essas mulheres se veem em situações bem complicadas, né? E a gente vê julgamentos, pessoas que dizem, não, se fosse uma mãe de verdade, pegava o filho e ia para debaixo da ponte. Não é tão simples. Não é tão simples. Por isso, sabe, Deus gerou esse projeto no nosso coração, criamos a ideia, que foi levada para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, a LERJ, e foi aprovada por unanimidade lá, a criação do projeto, que se transformou em lei, de forma que qualquer município no estado do Rio de Janeiro hoje pode ter uma Casa da Esperança instaurada. Isso já foi, inclusive, sancionado pelo governador do estado, Wilson Witzel, né? Que também já assinou e qualquer município hoje pode ter. E aí vem o livro, amado. Esse livro ele estava sendo escrito há 6 anos, Deus me permitiu concluí-lo agora. E eu não tinha como, viu, meu pastor, usufruir da renda desse livro. Eu aprendi com meu grande amigo, o pastor César Carvalho, que eu nunca deveria transformar o problema de ninguém para ganho próprio, sabe? Em meio de vida. César me deu esse conselho um dia e eu guardei isso para mim. Ele disse, Washington, nunca perca essa lágrima no seu olho quando você fala de família.
E por isso, sabe, eu entendi que este livro poderia ser a ferramenta para que nós pudéssemos gerar os recursos para fazer acontecer a primeira Casa da Esperança. Porque mesmo hoje, sendo um projeto de lei, eu acho que se eu for esperar apenas pelo governo, talvez eu morra e não vá ver a Casa da Esperança concretizada. Por isso a gente também está tomando atitudes, né? As medidas necessárias para que a primeira seja já concretizada. E Deus já levantou alguém. Na segunda-feira vou estar numa reunião, porque tudo indica que nós já teremos um lugar para a instalação da primeira, viu? Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, a perspectiva, elas são boas, porque às vezes a pessoa acha assim, poxa, como é que você vai encontrar perspectivas, boas perspectivas no meio de um caos instaurado que é o que a pandemia nos trouxe. A pandemia, apesar dela instaurar uma certa condição caótica, ela também serviu para dar uma sacudidela também, para a gente começar a repensar a questão dessa palavra que foi introduzida nos nossos bate-papo e não vai mais sair. Ressignificação. Precisamos nos ressignificar quanto igreja, quanto instituição, quanto representantes, como interlocutores, quanto mediadores, como cuidadores na linha do cuidado. E a linha do cuidado ela é uma rede. E para que essa rede funcione muito bem, a ovelha precisa ser amparada em todos os ângulos, em todas as áreas que ela tem necessidade. E aí a gente vai evocar de novo os evangelhos, evocar de novo o nosso Mestre Jesus Cristo, e vamos abordar a questão da missão integral, que tem sido traduzida para uma realidade onde a ovelha precisa realmente ser alcançada na sua integralidade. Lógico, toda ideologia, todo pensamento teológico, todo sociológico também, e filosófico, tende a alguns usarem como bandeira para tentar instaurar o radicalismo. Mas nós sabemos como o nosso mentor, a nossa referência, John Wesley, como o irmão citou, ele nos mostrou que é possível sim ter um equilíbrio. É possível fazer, se eu não me engano, a frase que ele citou, não lembro toda ela, mas uma parte é fazer todo o bem que puder, em todo o tempo que puder. Tem mais coisas, mas... Eu também não me lembro da frase na sua integralidade, não, mas eu me lembrei aqui, enquanto o senhor falava, de uma frase dita num momento assim de interação com o bispo Joedir Carvalho. E ele me disse assim, Washington, antes de você criticar alguma coisa, tenta entender o que essa coisa quer dizer. Então, o nosso grande problema, às vezes, também, como cristãos que somos, é que a gente escuta uma coisa e já sai propagando sem tentar, de fato, entender o que essa coisa quer dizer. Todo projeto ideológico, sabe, vai acontecer radicalismo, todo projeto ideológico vai acontecer falhas, porque está firmado no homem, não é verdade? Onde tem a mão do homem, vai ter falha, não tem jeito não. Mas o equilíbrio é necessário. É buscar entender o que de fato há de bom em todas essas questões e aquilo que não presta, o que a Bíblia diz, não é verdade? Deixa para lá. Retenha o que é bom. É o que a Bíblia diz. Observa tudo e retenha o que é bom. O resto, filho, você deixa para lá e a gente segue. Pastorzão, eu acho que o nosso tempo está acabando. Puxa, que pena, viu? A gente tem um minutinho, nós vamos concordar em oração, depois o irmão vai ter um minutinho para fazer as considerações finais. Eu quero informar os irmãos que essa é uma aliança que nós estamos firmando aqui e que vai se estender durante todo o processo. Vamos estar trazendo temas e abordando realmente assuntos que não tanto são relevantes, mas também são assuntos que há uma necessidade de lhe envolver, porque afinal de contas você faz parte da sociedade. E qual é a sociedade que você quer para o seu filho no futuro? Com a sua participação ou com a sua omissão? Qual é o papel realmente que você acredita que a igreja deve abraçar? A igreja que se posiciona ou a igreja omissa, que de nada faz diferença? Amém? Então nós vamos concordar aqui em oração, em nome de Cristo Jesus, a respeito dessa realidade. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te glorificamos por este momento, meu Pai, em que participamos aqui desse diálogo, abordando a necessidade, meu Deus, do teu povo, Senhor, absorver
o conhecimento necessário para que ele possa, no momento em que for questionar quem realmente lhe representa, ele possa ser orientado pelo teu Espírito, possa ser orientado à luz da Sagrada Escritura e possa fazer valer o seu posicionamento diante dessa sociedade. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Meu pastor, Amém, suas querido. considerações finais, nem vai dar tempo. Olha, só deixar um abração para o senhor, tá bom? Meu amigo